aqui é o novo Ultra 2024 da Harder Steenbeck. Esse aerógrafo ele é um lançamento da Harder e a ideia por trás desse aerógrafo aqui é fazer um equipamento que fosse extremamente fácil de usar e que ele fosse destinado então a pessoas que nunca usaram um aerógrafo ou que têm medo de usar um aerógrafo porque tem receio de não saber controlar o equipamento. Então ele foi todo pensado para ser o mais fácil possível de controlar. O nome que eles colocaram aqui, Ultra 2024, na verdade nem está aqui na caixa, né? Aqui está escrito apenas Ultra. E eu não achei esse nome aqui muito bom, porque já existe um Harder Ultra, né? Que é esse aqui. Eu já fiz um review dele aqui no canal, vou deixar o link aí para vocês verem. Mas a única semelhança que tem entre esses dois aerógrafos é o nome. Eles são completamente diferentes em tudo, a não ser talvez por esse encaixe aqui do copo, que é o mesmo tipo, ainda que esses copos não sirvam um novo aerógrafo. Então ele é um aerógrafo completamente diferente. Eu sinceramente não entendi por que eles colocaram esse nome, ainda mais 2024, porque em 2025 vai aparecer um aerógrafo ultrapassado, né? Não faz muito sentido, mas é o nome que eles escolheram, então, ainda que não esteja na caixa, esse aqui é o Ultra 2024. E nós vamos começar a ver, então, que são essas novidades que tem nesse aerógrafo e se elas realmente fazem sentido para essa finalidade que eles estão dando, que é de ser um aerógrafo para quem nunca usou aerógrafo, para quem tem medo de usar um aerógrafo, para que ele seja o mais fácil possível de usar. Então vamos tirar a proteção aqui e vamos olhar o que temos na caixa. Quando a gente abre, a gente encontra já um teste do aerógrafo. Isso é uma coisa que não estava vindo normalmente na Harder. Aqui atrás a gente tem um QR Code que leva para a página onde tem as instruções de uso, toda a manutenção dele e também para as peças sobressalentes, ainda que a maioria dessas peças hoje não esteja disponível ainda. Se você procurar aí no mercado, você não vai achar as peças para ele, salvo a agulha, e vocês já vão entender por quê. Então vamos tirar ele aqui da caixa para a gente ver melhor esse aerógrafo. Ele vem com um copo único de 5 ml. Pelo que eu sei, não existe outro copo para você substituir. E o encaixe dele é o mesmo tipo de encaixe do Ultra. Essa é a única real semelhança entre os dois. Tudo mais é diferente. Então ele entra sem rosca no corpo do aerógrafo. Ele é só encaixado. Isso, de alguma forma, é um facilitador, né? E para a gente entender bem aqui o que é esse aerógrafo, eu vou falar dele caminhando aqui da frente para trás e tentando mostrar cada uma das características únicas aqui desse aerógrafo para vocês entenderem bem qual é o propósito dele. Bom, a primeira coisa que a gente vê aqui na frente, que já é uma diferença que não me pareceu uma boa ideia, mas tem o seu sentido, é que, ao contrário dos aerógrafos que a gente sempre vê, essa proteção da agulha aqui, normalmente você consegue tirar essa proteção e trabalhar sem ela, com o aerógrafo com a agulha exposta. Esse aerógrafo aqui não permite isso. Essa peça aqui, ela é inteira. Quando você desenroscar ela aqui, ela vai sair inteira, vai sair com o bico, você não tem como trabalhar sem essa proteção. E qual é a ideia por trás disso? É que evite que a pessoa, num acidente, deixe cair o aerógrafo e amasse a agulha e, pior ainda, danifique o bico. Então, é uma forma de proteger, vamos dizer assim, o iniciante de um acidente. Deixa eu aproveitar e dizer que essa ventilação grande é para que você consiga o tempo todo ver a ponta da agulha e ver se tem algum restinho de tinta, se tem tinta seca ali, poder fazer a limpeza. Só que a limpeza aqui não é tão simples, porque você não tem como
passar alguma coisa diretamente assim na ponta da agulha, né, porque essa capa não sai, você vai ter que pegar um pincel ou um algodãozinho e passar com ele molhado aqui no thinner para limpar quando for necessário, quando você tiver tinta seca na ponta da agulha. Então a gente já viu que ele não é um aerógrafo para detalhe, né? Não é um aerógrafo para fazer traços finos, para fazer pequenos detalhes. E isso se complementa com o fato de que esse aqui é um aerógrafo 0,45. Bom, aí aqui a gente já tem uma outra questão. Eu vou desmontar aqui na frente. E esse bico aqui, ele é um bico 0,45. Então ele é um bico um pouco maior do que o bico 0,4 normal da linha da Harder. No entanto, essa agulha que está aqui, vou tirar ela aqui, é a mesma agulha 0,4 dos aerógrafos da Harder. Se você ver aqui atrás, você vai ver que ela tem aqui os 4 tracinhos, o que indica que ela é uma agulha 0,4. Bom, mas aí você vai me perguntar, mas qual é o sentido de você ter a mesma agulha com um bico agora maior? E o que eu imagino que eles estão fazendo é mantendo a agulha, que é o padrão, mas com um bico um pouquinho maior, você vai ter menos possibilidade de entupimento. Você vai ter, uma vez que a agulha é a mesma, um pouquinho mais de espaço entre a agulha e o bico na hora que você fizer a retração da agulha, e com isso a tinta vai passar com um pouquinho mais de facilidade, você vai ter menos chance de ficar com tinta seca aqui, de alguma forma obstruindo a passagem da tinta. Então, mais uma vez, seria uma forma de ajudar, vamos dizer, o iniciante, evitando que a tinta pare aqui dentro do bico, o que acaba entupindo e prejudicando o funcionamento e que te obriga a fazer uma limpeza interna do bico. Então, seria um facilitador. Isso eles estão fazendo no outro aerógrafo que a gente vai ver em seguida, que é o novo Evolution, mas vamos falar dele num outro vídeo. Aqui temos o encaixe do copo, né? Já falei que é sem rosca, ele é só de encaixe, facilita um pouco mais. A diferença, eu vou pegar aqui o Ultra para vocês verem. A diferença aqui é que a entrada aqui do copo ela é bem maior do que no antigo Ultra, ainda que essa parte aqui seja igual do corpo, né? Essa entrada é bem maior, é por isso que os copos não são intercambiáveis. E mais uma vez, a ideia aqui é ajudar o iniciante facilitando a limpeza. Se você precisar fazer uma limpeza aqui dentro do corpo do aerógrafo, ele tem um acesso muito mais fácil do que no antigo Ultra. E aproveitando que eu estou com os dois aqui, eu acho que dá para ver pela coloração que o aerógrafo antigo era niquelado e esse aqui é cromado, portanto ele tem muito mais resistência do que o antigo Ultra. Vamos olhar o gatilho e ver que eles aumentaram bastante o tamanho do gatilho, ele é bem maior, mais largo. Isso dá um apoio melhor no dedo e ele tem um recorte aqui na frente para manter ele mais afastado aqui do copo do aerógrafo. Até agora nada de muito diferente, mas agora que nós chegamos no gatilho, nós vamos ver as reais diferenças desse aerógrafo e o principal motivo que justifica ele ser um aerógrafo para iniciantes. Bom, a gente já sabe que num aerógrafo de dupla ação, você aperta o gatilho para soltar o ar, puxa para soltar a tinta. E a gente tem uma sequência correta para fazer isso, né? A gente primeiro solta o ar, depois a tinta, depois a gente fecha a tinta e aí finalmente solta o ar. Mas isso é uma coisa que você tem que treinar para aprender. O que acontece nesse aerógrafo aqui? Você não consegue puxar o gatilho sem apertar, ou seja, você primeiro precisa soltar o ar para depois começar a soltar a tinta. Quando você voltar, mesmo que você levante aqui, o gatilho não vai fechar o ar enquanto ele não chegar na posição final.
Se você tentar puxar o gatilho dele para trás, ó, ele não vai. Então esse gatilho, e é o único que eu conheço que funciona assim, ele faz o mesmo efeito do gatilho do Hansa, que a gente já viu num outro vídeo, vou deixar o card aí, só que a diferença é que o Hansa, você primeiro puxando um pouquinho, você solta o ar e depois solta a tinta. Esse aqui não, ele funciona exatamente como um aerógrafo que a gente está acostumado. A diferença é que ele tem uma trava que só permite que você solte a tinta depois que você solte o ar. E ao mesmo tempo, esse mesmo sistema mantém o ar fluindo até que você feche novamente a tinta e o gatilho então sobe. Isso aqui é realmente um adianto muito grande para quem está começando a trabalhar com aerógrafo. Você vai, desde cedo, desde o primeiro uso, aprender qual é a sequência correta, porque não tem outro jeito de fazer. Você vai ter que soltar o ar para soltar a tinta e você vai ter que fechar a tinta para depois fechar o ar. Isso aqui foi muito bem bolado. Ele tem um sistema, eu vou desmontar ele para a gente ver, mas ele tem um sisteminha aqui, o gatilho dele é todo diferente para isso. Bom, o que mais que nós temos aqui? A gente está vendo aqui que no cabo não tem aquele limitador de curso do gatilho. Mas eles fizeram um outro sistema que eu tenho minhas dúvidas sobre ele, mas eu vou mostrar aqui para vocês mesmos tirarem as suas conclusões. Vamos lá, nós temos esse anel aqui, e nesse anel, nessa posição, que é com esse rasgo aqui, alinhado com o gatilho, você funciona com ele totalmente livre, ou seja, você pode puxar o gatilho até o final do curso. Só que à medida que você vai mexendo nessa peça aqui, não sei se vocês estão ouvindo o clique, você tem uma série de recortes nessa peça e cada recorte desse aqui tem uma profundidade diferente e cada uma delas permite que você puxe o gatilho mais ou menos. Então vamos lá. Você tem aqui a posição livre, ou seja, você pode ir com o gatilho até o final. Aí você tem a posição 1. Ele já estabelece um limite para o curso do gatilho. Aí você tem a posição 2, em que o curso do gatilho é menor ainda, ou seja, você consegue abrir menos a tinta. Aí você tem a posição 3, e agora você abre menos ainda, você vai ter uma abertura bem pequena. Aí você tem uma posição que eles chamam aqui de base. E aí é que começa o meu problema com esse sistema, porque eles têm duas posições aqui que seriam, teoricamente, para quem está principalmente pintando figuras, e essa posição base seria uma posição para você aplicar a tinta de base, ou seja, ele teoricamente tem um curso aqui pré-determinado que funcionaria para você aplicar a sua base na figura. E uma outra posição aqui que eles chamam de prime, que seria para você aplicar o primer na figura. E isso aqui simplesmente são dois recuos pré-estabelecidos em que eles determinaram que esse aqui é o melhor para você aplicar a tinta de base e esse aqui é o melhor para você aplicar o primer. E qual é a minha dúvida? Mas qual tinta de base e qual primer? A gente já sabe que cada tinta no aerógrafo tem um comportamento diferente. Tinta acrílica, tinta automotiva, tinta esmalte. E mesmo entre as tintas de mesma natureza, entre as acrílicas, por exemplo, elas se comportam de maneira diferente. Também muda o comportamento de acordo com a diluição que você dá. Então, dizer que isso aqui é certo para a base, isso aqui é certo para o primer, eu precisaria saber para qual tinta e em qual diluição. Senão não faz muito sentido. Ainda assim, pode ser que sirva como, vamos dizer, um ajuste pré-estabelecido que você pode testar e se ele funcionar, você já sabe que toda vez que você for aplicar essa tinta de base ou seu primer, se isso aqui corresponder a uma boa aplicação, você toda vez vai ter sempre a mesma abertura máxima, tanto para o primer quanto para a base. E ainda tem essas três opções aqui que te dão aberturas pré-estabelecidas diferentes que você pode anotar lá
quando elas funcionam bem para cada caso, e quando você for usar o aerógrafo com aquele tipo de tinta, ou para aquela aplicação, você já sabe qual delas que vai funcionar melhor, e você colocando aqui, em teoria, vai ter o mesmo resultado. Eu não vejo tanto valor nisso, mas para alguém que tem medo de aerógrafo, ter essa segurança de ter várias aberturas aqui pré-estabelecidas, poder testar cada uma e repetir elas toda vez que precisa, de forma bem precisa, né? Porque ao contrário do que aquele regulador de abertura do gatilho que tem aqui atrás, que ele simplesmente abre e fecha, e alguns têm numeração, outros não, mas não vai te dar uma coisa muito precisa. Esse aqui não, esse aqui é exatamente porque ele tem um clique aqui, e cada clique desse te bota numa posição pré-determinada específica. Você não tem como errar. Então, mais uma novidade aqui, nunca vi isso em nenhum tipo de aerógrafo, talvez tenha o seu valor. Bom, então agora que a gente já viu aqui as diferenças principais desse aerógrafo, vamos desmontar ele para ver como ele é por dentro, ver se tem muita diferença. Vou soltar aqui o cabo. Aqui atrás nós temos essa peça que prende a agulha, ela tem uma conformação diferente, ela faz parte do novo... Opa, isso aqui já está soltando antes da hora, calma aí, fica aí. Ela tem uma conformação diferente, ela faz parte do novo sistema de gatilho aqui, de toda a linha da Harder. E qual é a ideia aqui? Você tem uma abertura maior, então na hora que você for colocar aqui a sua agulha, você tem um espaço maior, e ela é cônica, então não importa se você botar a agulha um pouquinho fora de centro, ela vai trazer a agulha para a posição centralizada, com menos chance de você bater aqui numa das esquinas e amassar a ponta da agulha. Isso ajuda para quem prefere colocar a agulha aqui por trás. Aqui nós temos uma regulagem da tensão na mola do gatilho. Então aqui você pode, se você for até o final, ela vai soltar, né? Então essa regulagem aqui, ela é bem pequena, ela vai te dar uma pequena margem aqui de regulagem, mas ela permite essa regulagem. Aqui temos o anel de limitação do gatilho, ele solta quando você solta a parte traseira, ele fica preso pelo cabo. E aqui nós temos um rebaixozinho, que é o que faz o clique quando você faz o giro dessa peça. Eu não sei se com o tempo pode haver algum desgaste aqui. Eu acredito que não, porque também não é uma coisa que você vai ficar virando o tempo todo, mas é tudo mecânico aqui, é simplesmente um rebaixo, e aqui tem um ressaltozinho que vai fazendo esse clique aqui e rodando nas posições pré-estabelecidas. Não tem problema na hora de colocar, qualquer posição que você colocar ele vai funcionar. Você pode começar alinhando ele aqui pela abertura máxima, mas em qualquer posição que você colocar, ele vai ficar da mesma maneira. Depois é só você girar. Então vamos soltar aqui a parte traseira. Aqui nós temos a peça que faz o movimento da agulha, né, que puxa, e aqui também nós temos uma peça muito bem acabada, e ela tem essa forma espiral aqui, para que ela corra aqui por dentro dessa parte metálica aqui do aerógrafo, com o mínimo de atrito, mas mantendo a centralização desse conjunto. Então ele fica apoiado em todas as paredes aqui internas do aerógrafo, não te dá nenhum jogo, ele fica bem firme, mas como ele tem esses vazados, ele corre bem aqui, sem ficar agarrando aqui na parte interna do aerógrafo. Tudo muito bem feito aqui. Bom, daqui para frente, a gente, para tirar isso aqui, eu não sei como faria, porque aqui não tem nenhuma forma de pegar. E como isso aqui é um aerógrafo para iniciante, eu vou imaginar que você não deve mexer nisso aqui daqui para frente. A gente, com isso aqui solto, vamos ver então como é que a gente tira o gatilho. Ele está solto aqui, tá? Ele é só encaixado. Aqui nós temos essa peça que faz a transmissão do movimento do gatilho para a pinça que puxa a agulha. Ela é presa aqui no próprio gatilho, não tem nenhuma dificuldade para ela encaixar aqui, porque ela é plana dos dois lados, então você não tem como errar, ela vai encaixar perfeitamente aqui.
E aqui no gatilho nós temos essas duas laterais aqui, essas abinhas, e são essas abas que travam o gatilho quando você tenta puxar ele sem apertar. Você precisa apertar para puxar. Aqui, se você tentar puxar sem apertar, ele não vai, exatamente por causa dessas duas abinhas aqui. Aqui dentro do corpo do aerógrafo tem um recorte e você só consegue então correr esse gatilho com essas duas abas para trás se ele abaixar e essas duas abinhas entrarem nesse recorte interno aqui. Essa é uma solução muito engenhosa, eu nunca vi isso em aerógrafo nenhum. Aí nós temos aqui então a válvula, ela é roscada aqui, para você soltar ela não tem como pegar, o ideal se você precisar abrir aqui é simplesmente soltar ele aqui por baixo, mas ela veio bastante frouxa aqui, né, sem problema, você consegue desenroscar com a mão, e aqui dentro ela é uma válvula normal, como as válvulas da Harder. Eu vou soltar ela aqui na parte interna. Ela não permite que você use aquela chavinha da Iwata, porque a rosca é diferente, eu vou pegar uma chavinha de fenda para soltar isso aqui. Então aqui dentro a gente tem a válvula, uma válvula comum, como a gente está acostumado. A diferença aqui é que a mola está presa na válvula. Isso é uma vantagem também para quem está começando, porque quando você abre não tem chance disso aqui sair voando, porque ele está preso na própria peça. Então é mais difícil de perder essa mola. A borrachinha de vedação está aqui presa também aqui, ó, dentro do corpo da válvula. Você vai, para substituir ela, você pode, na hora de tirar, provavelmente você vai ter que cortar essa borracha, mas a outra vai entrar aqui, como a gente tem um cônico aqui, você vai empurrar a borracha, ela vai passar pelo cônico e vai ficar travada aqui. Você pode perder essa peça inteira, mas não tem nem como perder a borracha, nem como perder a mola, porque está tudo preso numa peça só. É mais uma maneira de facilitar a vida aí de quem não está acostumado a mexer com aerógrafo. A montagem é muito simples, né? O conjunto é integral, é só colocar aqui e dar o aperto. Mais uma coisa totalmente pensada para facilitar a vida de quem nunca mexeu com aerógrafo. Aqui dentro não tem nenhuma vedação, é simplesmente uma parte plana, então também não tem problema de ter uma borracha interna aqui. A única peça que sai aqui é essa vedaçãozinha de teflon, que até caiu aqui quando eu estava mexendo, ela fica aqui dentro. Então essas vedações, elas estão todas direto aqui nessa válvula, já é o costume da Harder, né? Facilita bastante a manutenção aqui. Você tem aquela borracha interna, você tem uma vedação de teflon aqui, você tem uma borracha finalmente aqui só para evitar que o ar escape aqui pelo corpo do aerógrafo. Aqui é tudo bastante tranquilo mesmo. E aqui você não precisa dar grande aperto, é só encostar aqui, porque com essa borracha que está aqui vai dar a vedação. Melhor não apertar demais, porque se em algum momento você quiser desmontar isso aqui, não vai precisar botar nada para prender. A única necessidade que você teria de tirar isso aqui seria para eventualmente trocar o selo da agulha que está aqui dentro, mas ele tem bastante espaço por aqui, você consegue colocar uma chave aqui dentro e ela vai, ó, até lá na frente, você vai conseguir desenroscar o selo sem precisar desmontar isso aqui. Então, mais uma facilidade de manutenção. Tudo pensado para ser o mais fácil possível. Vamos então remontar o sistema. O gatilho aqui está com essa peça presa, ela não gira, então não tem como errar a posição aqui. Só colocou, encaixou ela aqui, ela já está na posição. Fechou essa pecinha aqui. Isso já está montado. Aí a gente vem com o nosso anel de regulagem, encostamos ele aqui, pegamos o cabo e pronto. Aqui já está tudo montado. Realmente muito prático. E aqui tem a agulha versão 2 da Harder, né? Bastante polida, muito bem acabada.
não tem qualquer empeno, ela rola aqui sem nenhum problema. É material de primeira. Vou recolocar a agulha aqui dentro. Lembrando que a gente pode também, querendo, colocar essa agulha pela frente. No caso da Harder é muito fácil, mas com essa peça aqui é muito mais fácil você alinhar a agulha na hora de entrar aqui. Ela entra bastante fácil, não tem risco de você bater com a ponta dela, e ela corre aqui como o gatilho também. Aqui está tudo alinhado, ela vai muito bem, vai lá, você sente uma pequena resistência na hora que ela passa no selo da agulha, é só empurrar ela até chegar no final do batente e apertar. Mais uma vez, muito fácil. E finalmente agora vamos lá, colocamos o cabo, o aerógrafo está montado. Ele já vem com esse adaptador de engate rápido, já vem no aerógrafo. Se você não quiser usar, você pode atarrachar isso aqui direto na mangueira, uma rosca de 1/8 padrão, essa mangueira comum que tem aí em qualquer lugar. E colocamos aqui o copo. Essa distância aqui entre o copo e o gatilho, ela é um pouco apertada, mas nada que vá atrapalhar o funcionamento. Pode passar o seu dedo aqui um pouquinho, que não vai te dar problema, você não vai bater lá no copo. Só se você usar dessa forma, aí realmente vai ser complicado. Então aqui está tranquilo, o copo é bem acabado por dentro, muito lisinho, com uma boa cromagem, dá para ver pela cor, então o acabamento dele é padrão Harder, sem nenhum problema. Então acho que a gente cobriu aqui toda a parte mecânica dele. Eu espero que tenha ficado bem claro aí todas essas diferenças. E agora vamos fazer um teste de funcionamento. Então vamos lá, eu estou com a nossa tinta de teste aqui, deixa eu botar foco, vamos lá fazer um primeiro teste. Então aqui com uma abertura média aqui, ele está muito bem, sem overspray, sem falha, tudo direitinho. Vamos tentar aqui com uma abertura um pouco menor. Aqui também sem problema. Deu um acabamento muito bom, sem falha nenhuma, tudo direitinho. E eu vou trabalhar agora bem próximo aqui do papel, vamos ver o que acontece. Para minha surpresa, ele está dando um traço bastante fino e sem falha. E o que eu estou notando aqui é o seguinte: essas aberturas aqui em volta dessa parte frontal dele, elas estão sendo suficientes para dispersar o ar aqui para trás. Ela tem uma forma aqui de gota, né? Ela está conseguindo dispersar o ar aqui atrás e causando um mínimo de interferência aqui no traço fino. Está bem melhor do que o que eu imaginava. Vou virar o papel aqui para ficar bem próximo da câmera. Eu vou trabalhar agora com a parte da frente do aerógrafo praticamente aqui encostada no papel. Vamos ver o que acontece. Olha aqui, ó. Estou trabalhando com o aerógrafo encostado e olha a espessura dessa linha, ó, muito fina. Isso, lembrando que isso é um bico 0,4, né? E não tem falha nenhuma. Eu esperava que quando eu trabalhasse aqui colado no papel, por causa da reflexão do ar
aqui para dentro dessa ponta, isso aqui tivesse com falha, mas ao contrário do que eu imaginava, está perfeito. Esse é o traço provavelmente mais fino que eu vou conseguir, porque eu já encostei essa peça aqui praticamente no papel, então não tem como chegar mais próximo do que isso, mas já é um traço bastante fino e perfeito, sem nenhum problema. E eu não estou sentindo nenhuma turbulência aqui na frente, ele está dispersando o ar perfeitamente aqui para trás. Vou tentar fazer mais uma vez aqui, ver se consigo dar foco aqui, com o bico agora encostado no papel. Eu estou raspando a ponta do aerógrafo no papel, com ele encostado no papel. Ó. E, olha lá, perfeito, tá vendo? Nada, nenhuma falha, nada, zero. Com o aerógrafo encostado no papel, espetacular. Não imaginava que ia conseguir um resultado como esse. Então você consegue fazer traço bastante fino, né? Vai conseguir, claro, preencher áreas pequenas e tal, com o aerógrafo encostado no papel, sem que essa parte frontal interfira no funcionamento do aerógrafo. Pessoal, como sempre, eu fico brincando aqui com o aerógrafo depois dos testes e olha aqui a espessura desse traço aqui que eu consegui fazer. Ó. Fio de cabelo e ó, sem nenhum problema de interferência na parte frontal do aerógrafo. Prova que a engenharia desse aerógrafo é bem melhor do que eu imaginava. Bom, pessoal, então é isso. O aerógrafo, para mim, foi uma surpresa. Ele tem um excelente desempenho, dá para você trabalhar com ele colado no papel. Eu me sinto mais confortável trabalhando sem essa proteção da agulha, porque eu consigo ver o que está acontecendo o tempo todo. Ainda que aqui você tenha uma visão até que... Deixa eu ver se eu dou foco aqui. Você tem uma boa visão da agulha, né? Dá para ver. Mas, de qualquer maneira, para quem está iniciando, eu acho que esse aqui é um aerógrafo excelente. E vale dizer o seguinte, essa ponta aqui você pode trocar ela por uma ponta de qualquer outro aerógrafo da linha da Harder, porque essa rosca aqui ela é padrão. Então, por exemplo, se você já ganhou confiança, o aerógrafo já está dominado e você quiser trabalhar sem isso, se isso aqui estiver te incomodando, você pode simplesmente tirar isso aqui, comprar uma ponta, seja do Evolution, seja do Infinity, e colocar aqui. Os bicos são padrão também, né? Eles se encaixam dentro das capas, você não vai ter problema. Você vai poder, por exemplo, pegar um bico 04 de um Infinity e colocar aqui, a agulha a gente já sabe que é a mesma, você não vai ter nenhum problema. Então, essa limitação aqui de não poder tirar essa capa, se te incomodar, no futuro você pode simplesmente substituir essa frente aqui do aerógrafo. Bom, espero que tenha sido bem explicado, que eu não tenha feito muita confusão e que vocês tenham entendido quais são todas as novas funcionalidades desse aerógrafo.